Bom, hoje a gente vai entrevistar Edmir Garcia, ele é de Bebedouro. Muito prazer, Edmir. Primeira vez que eu estou conhecendo. Logo já de cara é uma pessoa que apresenta assim, ser espontâneo e que ajuda bastante a gente na divulgação da doutrina espírita. Edmir, desde quando você é espírita? Boa tarde a todos, boa tarde, Eduardo. Bom, eu nessa encarnação sempre, né? Desde 4 anos comecei a frequentar a escola de evangelização na Casa Espírita, no Centro Espírita, né? Do Calvário ao Céu, e estou lá até hoje. Nossa, ó, com essa resposta, ele já me matou aqui, ó. Qual é a sua antiga religião? Que você não tem, que já sempre foi espírita. Eu me considero também sempre espírita. A minha tia, com quem me criou, ela sempre foi dessa religião e eu perguntava as coisas para ela, ela me respondia, aquilo fazia sentido. Eu acho que eu vou adotar essa religião aí para mim. E o que te levou para a doutrina espírita também, faz desde os 4 anos, né? Edmir, qual é a casa espírita que você frequenta? Eu frequento o Centro Espírita do Calvário ao Céu, é uma casa com 108 anos, né, na cidade de Bebedouro, com diversas atividades. Então eu passei por todas as atividades, né, pela evangelização, mocidade espírita, fui evangelizador, dirigente de mocidade, até chegar ao movimento adulto nessa casa mesmo. E você atua lá em qual cargo, em qual atividade que você tem hoje em dia lá? Atualmente sou vice-presidente da casa, diretor de doutrina e atuo em várias atividades. Eu dirijo 2 reuniões mediúnicas, coordeno 3 cursos na casa, né? Então a gente atua em várias atividades nessa casa. Mas temos o trabalho do movimento de unificação também, né? Desde a Mocidade Espírita, eu trabalho no movimento de unificação. Atualmente eu estou presidente da USE Intermunicipal de Bebedouro e da USE Regional de Ribeirão Preto. Então é uma atuação muito grande junto às outras casas. E essa casa, o Centro Espírita do Calvário ao Céu, é a base. Tem algum site? A casa? A casa, não. A Intermunicipal Bebedouro, sim. Pode falar, o site, a gente divulga Use aqui. Bebedouro, @org, né? Esse é o e-mail, né? Tem algum site? Não, essa eu não lembro agora de cabeça, mas é Use Bebedouro. É colocar no Google, né? Use Bebedouro já que cai vai, lá, né? E essa unificação? Me fala um pouco mais disso. Muito importante. Tem um companheiro de Ribeirão Preto que usa uma frase que eu gosto bastante, o seu Admiro, que é: brasa fora da fogueira, apaga logo. Então, quando uma casa espírita se isola do movimento espírita, das demais casas, ela acaba incorrendo em muitos erros e também acaba não tendo trabalhadores no médio prazo. Então, a união das casas é muito importante. A USE Intermunicipal Bebedouro são 17 casas, a USE Regional Ribeirão Preto são 232 casas, que inclui a USE Intermunicipal de Barretos, né? Então são 8 intermunicipais: Barretos, Bebedouro, Jabuticabal, Matão, Araraquara, São Carlos, São Joaquim da Barra e Ribeirão Preto. Todas juntas, 232 casas, e é muito importante essa união. Este ano, né, de 2017, nós tivemos aqui em Barretos a Conresp no Carnaval, que é um evento da USE Regional Ribeirão Preto, que congrega toda essa região. A casa lá que você frequenta, que você mais atua em Bebedouro, né? Sim. Ela tem quantas pessoas, assim, mais ou menos, que frequentam lá? Por, assim, uma média semanal? Uma média de 1.000 pessoas aproximadamente, né? Tem atividade todos os dias, por exemplo, no domingo tem atividade de manhã, de tarde, de noite, né? No sábado temos cursos à tarde, turma do riso, mocidade espírita à noite, enfim, uma casa bastante dinâmica, umas 1.000 pessoas por semana. E deixa eu te perguntar, você já teve dificuldade em falar que é espírita para alguém? Não, nunca tive. Muito pelo contrário, né? Tenho o prazer de falar que sou espírita, e as pessoas hoje em dia, hoje é fácil. Eu costumo dizer que era difícil para os nossos pioneiros, antepassados. Hoje é até chique, né? Ser espírita, a mídia divulga muito os conceitos espíritas e as pessoas nos procuram para perguntar. Então, não tive dificuldade. Não. Às vezes a mídia divulga alguma coisa assim mais romanceada, né? Sim. E aí eles buscam mais o conhecimento da base, né? Em alguns centros de respeito e referência da sociedade, né? Eu sou professor, né, profissionalmente, então os jovens de todas as religiões nos procuram muito para perguntar sobre assuntos relacionados à espiritualidade. Então,
é uma coisa que hoje está E fácil. você tem uma pós em psicopedagogia também, né? Sim, sim. Isso ajuda bastante nessa comunicação, nessa interação com o jovem, né? Com certeza, todo aprimoramento, né, que nós temos auxilia muito. Uhum. Na sua opinião, assim, não sei se você passa por isso lá, mas quais as maiores dificuldades do movimento espírita na atualidade? Que você sente na casa que você frequenta, ou que você vai visitar? Dá uma dica para a gente vencer isso. Olha, recentemente eu publiquei um artigo numa revista espírita falando sobre o problema do jovem espírita, né? A reportagem era sobre a quantidade de jovens espíritas que, por censo, inclusive num livro do Antônio César Ferri de Carvalho, que é ex-presidente da FEB, ele pega quantidade de espíritas por faixa etária, e na faixa da juventude é onde tem menos. Então as casas espíritas têm se queixado, né, de poucos jovens. Então talvez essa seja a maior dificuldade, não da nossa casa espírita, mas das casas espíritas de um modo geral. Esta casa que eu já citei, né, que frequento, ela tem a mocidade espírita mais velha do mundo, de 20 de maio de 1931. Desde essa data já tem essa iniciação da mocidade. Sim, nós temos uma mocidade atuante, mas hoje com aproximadamente 20, 25 jovens. No passado já tivemos 100 jovens, né, neste grupo de mocidade. Então, realmente, pela quantidade de filhos que diminuiu e por uma série de outros arrastamentos, né, da sociedade, eu costumo brincar que até 30 anos atrás, 20 anos, não tínhamos TV a cabo, celular, internet. Então, o centro espírita, a mocidade espírita, era o ponto de encontro. Hoje mudou e nós temos que nos adaptar. As casas espíritas estão com um pouco de dificuldade para se adaptar nesse sentido. Exatamente. Bom, e você atua também bastante como que eu vou dizer assim, inserção do Clube do Livro em diversos centros, em diversas cidades, né? Como é que funciona essa questão? Se alguma pessoa da região que está vendo o nosso vídeo se interessa por isso, onde que você entra nessa parte? O que você pode nos ajudar assim? Talvez uma pessoa daqui da região mesmo queira fazer parte, né? Ou de algum outro lugar, porque é nacional, né? Sim, nós temos um grande incentivador, né, do Clube do Livro foi o Richard Simonetti, da cidade de Bauru, companheiro palestrante, escritor, na década de 70. Desde a década de 70, nesta casa já citada, nós fundamos um Clube do Livro e temos aproximadamente 250 sócios dessa casa. Alguns são da região, temos sócios de Barretos, de Colina, de Itaiúva, Itaiaçu, de Pitangueiras, né, mas a maioria de Bebedouro. Quando alguma casa espírita quer fazer o seu Clube do Livro, nós ajudamos, orientamos como fazer. Precisa ter, para compensar na compra dos livros, 50 associados. Por isso que algumas casas menores acabam se associando a casas que já têm o Clube do Livro, né? No nosso caso, a gente entrega 12 livros por ano, né? O equivalente a um por mês, mas para melhorar a logística, a gente entrega bimestralmente. Então, a cada 2 meses, nós entregamos 2 livros, um romance e um não romance. Um livro de estudo, um livro, né, doutrinário, e assim, quem gosta de romance sempre recebe um romance, e os que preferem os livros de estudo sempre tem também. Nós temos umas 15 pessoas que leem antecipadamente esses livros, analisam doutrinariamente, Isso é importante. que é muito importante, né? Às vezes as pessoas se preocupam apenas em comprar o livro pela capa, porque é bonito, mas não é assim, né? A gente analisa cada livro antes de aprová-lo. Temos uma comissão que vota qual livro vai sair. Então, se alguém quiser, estiver nos ouvindo, a gente pode ajudar. E como é que faz assim? Tem algum site, alguma coisa assim que pode entrar em contato? Tem algum departamento lá que trabalha em relação a isso? Tem algum lugar assim? Sim, eu vou passar 2 e-mails aqui, né? Um e-mail da própria Casa Espírita é secc1908@gmail.com, e o outro meu é edmirgarcia@gmail.com. Então, se quiser alguma informação, pode passar no e-mail, que tanto
a Flávia, no e-mail do SEC, ou eu, responderemos. Edmir com Demudo, né? Edmir com Demudo, isso mesmo. Essa é importante, essa iniciativa do Clube do Livro, né? Ela é importante, né? Na divulgação da doutrina, com livros importantes, né? Baseados na Kardec. E é importante também, talvez para uma casa espírita, na ajuda de algum recurso financeiro também. Às vezes não, tem casas que não optam por isso, optam somente pela divulgação, né? Mas de qualquer maneira é importante. Qual que é o foco? Eu tenho um pouco de preocupação quando a casa coloca o foco do Clube do Livro na questão financeira. Certo. Né? Uhum. A vantagem financeira de adquirir o livro em quantidade é para o leitor, para a divulgação. Né? Se houver uma pequena sobra, a casa, a meu ver, e é o pensamento do nosso clube, deve reinvestir na própria divulgação. Claro. Né? Não que seja uma fonte de recurso para a casa. Então, claro, pode sobrar R$2 ali por livro, mas aí a gente pode comprar um livro um pouco mais caro na outra entrega, né? Reinvestir na própria divulgação. Como fonte de renda, eu tenho um pouco de receio. Eu concordo com você, mesmo porque também existem outras iniciativas, né? Sim. Que podem vir em relação a isso. Você falou sobre os cursos que são ministrados na casa onde você frequenta, né? Quais são eles, assim? São cursos de mediunidade? São cursos... Do que se trata esses cursos? Voltando lá naquela pergunta que eu fiz anteriormente. Olha, nós temos 10 grupos de estudo, né? Fora as palestras públicas, fora a evangelização infantil, que também é grupo de estudo, fora a mocidade espírita, que também é grupo de estudo. Então a casa tem 10 grupos de estudo em salas de aula mesmo, né? Com 3 monitores por sala. Então é uma equipe grande, né? De aproximadamente 30 monitores, né? Para as 10 salas. Nós temos cursos de iniciação, nós temos cursos de mediunidade, curso do Evangelho, curso do Livro dos Espíritos, enfim, praticamente todos os dias nós temos cursos na casa. A quinta-feira é o dia que só tem curso, né, lá na nossa casa, mas na segunda, na quarta, no sábado, nós temos curso também. E nós entendemos que esse é o caminho da conscientização, muito mais do que a palestra pública, porque a palestra pública não tem a interatividade. No curso é onde a pessoa debate, pergunta, é muito importante, onde ela realmente aprende. Hoje nós temos na nossa casa aproximadamente 150 pessoas frequentando, um pouco mais do que isso, frequentando os cursos. Maravilha, é um número muito legal, porque dos cursos que você vai tirar evangelizador, que você vai tirar gente para dar aula, para fazer palestra, para aplicar passe, para trabalhar mediunicamente. Então todos os trabalhos da casa dependem de pessoas que estudaram para isso. E os cursos se conscientizar mais da doutrina, sim, divulgar a doutrina, né? É a porta de entrada. Porque senão nós acabamos pegando alguém para ser evangelizador, para fazer assistência e promoção social, porque a pessoa tem boa vontade, mas o trabalho não sai de acordo com a doutrina, porque a pessoa com boa vontade às vezes não conhece a doutrina e acaba, né, não fazendo da maneira doutrinariamente correta. Os materiais que vocês utilizam para fazer esses cursos aí, é o ESD, o EAD também, ou não? Sim, temos o ESD, primeiro, segundo, terceiro ano, o EAD, né, que é continuação, próprio Livro dos Espíritos. Em mediunidade a gente usa os livros da Terezinha Oliveira, o livro 2, que é mediunidade, o livro 3, que é reuniões mediúnicas, né? Além do estudo do livro dos médiuns, também estudamos o livro 6 da Terezinha, que é Estudos Espíritas do Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno. São obras importantes que a gente estude as obras básicas primeiramente. Exatamente. Bom, e nós vamos quase terminando já essa entrevista. Ele vai fazer uma palestra e eu gostaria que você antecipasse, desse um spoilerzinho aqui da palestra que vai vir logo a seguir. A palestra que nós faremos hoje faz parte, né, de um contexto aí, do mês aqui que a casa organizou, baseado nesse livro, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, que é um livro do Antônio César Perry de Carvalho, ex-presidente da USE São Paulo e da FEB, e nós vamos falar da primeira epístola aos Tessalonicenses, que na verdade é a primeira epístola de Paulo, quando ele começou a escrever as suas cartas, suas epístolas.
e com certeza é um livro para ser lido e estudado nas casas espíritas. Junto desse livro aqui, tem que se fazer também uma busca na Bíblia, né? O próprio Perry faz essa pesquisa para a gente. Já traz os capítulos, os versículos. Sim. Mas é fundamental que a gente utilize obras adicionais, né, para pesquisa. Epístolas de Paulo. À luz do Espiritismo. Antônio, onde que acha esse livro para comprar? É do Clarim, né, editora de Matão, é fácil. Toda livraria espírita e as distribuidoras de livro espírita conseguem acessá-lo facilmente. Mais uma vez, então, eu agradeço então, ao Edmir pela entrevista, à casa que nos fornece o espaço e a oportunidade, e logo depois nós iremos postar então a palestra dele. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Edmir, mais uma vez. Eu que agradeço. Que você venha sempre aqui com a gente, uma pessoa simpática. Logo mais a palestra dele. Muito obrigado. Obrigado.